Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso bom Deus. Meus queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus, que o Senhor Deus continue honrando e abençoando cada um de vocês e multiplicando a vossa fé. Deus abençoe meu irmão Newton Silva, que trabalha conosco. Um abraço, varão, que sempre está ligado conosco nessa live Café com Bíblia. Ele já até memorizou, ele já até sabe que toda quinta-feira nós estamos aqui no Café com Bíblia. Deus abençoe a nossa irmã da nossa igreja, nossa irmã Florisa Alves. Deus te abençoe, minha irmã, poderosamente. Deus abençoe o Wilton Dias. Deus abençoe o Dedé Barbeiro, que está assistindo também, está conectado conosco. Deus abençoe Nobre. Deus abençoe o Márcio Júnior, enfim. Que as ricas bênçãos do céu possam repousar abundantemente sobre a vida de cada um de vocês. Fica conosco, porque os céus têm uma palavra para nossas vidas. Glória a Jesus. Deus já tem usado aqui o levita Paulo na ministração do louvor, coisa linda. E também a nossa missionária Maria do Carmo, que trouxe uma palavra tremenda. E também louvor ao nome do Senhor. Agora vamos trazer mais uma porção da Bíblia. Glória a Jesus. Fica comigo, ligadinho nessa live até o final, porque Deus ainda tem coisas tremendas para falar com vocês. Meus queridos irmãos, nesta oportunidade, eu não vos trago uma palavra de avivamento, uma palavra com muita eloquência, não. A minha proposta para essa live é vos deixar uma palavra pastoral, uma palavra de ensino, uma palavra que vá de encontro à tua expectativa, uma palavra que venha confrontar você, para você refletir e você melhorar no seu dia a dia. Então fica conosco, porque os céus têm uma palavra poderosa para nossas vidas. O tema, a temática da nossa reflexão essa noite, nesse Café com Bíblia, é o hábito de julgar. Eu quero falar com vocês, dentro da Bíblia, sobre como vencer o ato de julgar. Nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em um contexto em que é mais fácil julgar do que observar e orar. Então nós vamos descobrir dentro da Bíblia quais são os segredos que Jesus recomendou, quais foram a maneira que Jesus nos ensinou para nós andarmos, fazermos o id dele, sermos bem-sucedidos e evitar de julgar as pessoas. Então, para tanto, eu quero deixar apenas 4 versos da Bíblia Sagrada para o nosso elevo espiritual e para a nossa meditação. Aqui no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus no capítulo 7, eu vou ler apenas os 4 primeiros versos, porém, eu vou me atentar até o verso de número 12 para a nossa meditação. Mas como base, verso 1, 2, 3 e 4 de Mateus capítulo 7. Você que tem a sua Bíblia, você que tem um exemplar da palavra de Deus, você pode pegar para acompanhar. Faça isso, porque será muito proveitoso para o seu enriquecimento espiritual. Aqui em Mateus capítulo 7, verso 1, Jesus está nos ensinando acerca do hábito que muitos têm de julgar as pessoas. Olha só, o verso 1 fala assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Vamos lá, o verso 2 diz: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Olha que coisa linda isso aqui. Verso 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês
a trave que está no teu olho? É uma pergunta, isso aqui é muito forte. O verso 4. Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave dentro do teu olho. Olha só que coisa linda. Jesus aqui nesse texto, ele está nos aconselhando quais são as diretrizes que nós devemos tomar em nossas vidas para nós sermos bem-sucedidos em nossa caminhada e trajetória de fé aqui nesse mundo. Pode observar, hoje, dentro do nosso contexto, é mais fácil a gente julgar as pessoas, porque nós julgamos com muita facilidade, porque nós julgamos aquilo que os nossos olhos vê. E o ser humano, ele julga muito pela aparência. Porém, Cristo, ele não nos chamou para nós fazermos julgamentos precipitados. Observe, no verso 1, Jesus vai dizer: não julgueis para que não sejais julgado. Então, Jesus, nesse texto, está nos ensinando que, a partir do momento que eu tomo uma palavra de julgamento a respeito de alguém, eu tenho que entender que com o mesmo juízo que eu julgo alguém, que eu aponto o defeito ou a falha de alguém, eu serei julgado também. Só que Cristo, dentro do seu evangelho, ele não nos chamou para nós sermos juízes, não. Jesus nos chamou para nós observarmos a lei, nos chamou para nós observarmos a sua palavra e observou para nós, primeiro, cuidar da trave que está dentro dos nossos olhos. Por quê? Porque todos pecaram. Não tem nenhum justo sequer. Não existe ninguém perfeito. Nós somos imperfeitos e nós estamos caminhando para a perfeição. Porque a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em vós, vos aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Porém, essa questão de julgar as pessoas, ela está embutida dentro do nosso coração, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Perceba, quando Jesus curou um cego na Bíblia, a Bíblia fala que o cego, do tanque de Siloé, ele era cego desde o princípio, desde o seu nascimento, ele era cego, ele não enxergava. Aí os discípulos vão tomar uma palavra de julgamento e vai dizer: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Então perceba que a preocupação do colégio apostólico que andava com Jesus Cristo, os 12 discípulos, era essa: mestre, quem pecou? Ele ou seus discípulos, ou os seus pais, melhor dizendo, pecaram? Aí Jesus vai dizer: nem ele pecou e nem os seus pais pecaram. Ele nasceu assim para que se manifestasse na vida dele a glória do Deus Todo-Poderoso. Então perceba que às vezes para algumas pessoas é melhor julgar do que observar. Então nós não fomos colocados na posição de juízes para julgarmos, porque nós também somos falhos, nós temos as nossas imperfeições, mas a Bíblia, ela nos orienta para nós criar o hábito de não julgar, até mesmo porque quem guarda a sua língua, guarda a sua alma. A Bíblia fala isso. Então todas as vezes que eu abrir a minha boca para proferir algo, tem que ser palavra de Deus, tem que ser algo profético, tem que ser algo que vai edificar as pessoas que estão me ouvindo. Então no verso 2, Jesus falou assim: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados.
com a medida com que tiverdes medido a vós, hão de medir a vós. Então Jesus está nos ensinando que a mesma medida que fala de peso, que eu usar para medir alguém, eu também vou ser medido. Por quê? Porque as nossas obras, elas são colocadas em balanças de precisão e nós somos medidos por Deus. Então Jesus está nos ensinando aqui que nós temos que observar antes de tomarmos uma palavra de julgamento a respeito de tal pessoa. Você já ouviu aquela história? Você já ouviu aquela história que fala assim, que às vezes você não conhece a pessoa e você lança um julgamento precipitado. Eu acho aquela pessoa assim, assim, assim. Mas quando você conhece a pessoa, você fala, poxa vida, eu acabei me precipitando no meu pensamento. Eu pensava X daquela pessoa, mas aquela pessoa é completamente diferente. Por quê? Porque a gente só podemos lançar um julgamento quando a gente conhece. Então Jesus está falando, com a mesma medida que você medir alguém, você vai ser medido. Aí no verso 3 fala assim, por que reparas tu num argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Então Jesus está dizendo aqui, pare de olhar para o argueiro que está no olho do teu irmão e começa a observar a trave que está no teu olho. Aqui é interessante por quê? Porque tem pessoas que nenhuma igreja presta para ele. Tem pessoas que parecem pombo correio. Tem pessoas que não param em igreja nenhuma. Sabe por quê? Ele diz assim, esse pastor não serve. Para mim não serve. Esse pastor é muito carrasco. Esse pastor é duro. Esse pastor é muito exigente. Tem pessoas que é assim, meus queridos irmãos. Tem pessoas que vê falha, vê pecados, vê erro, vê imperfeições, vê defeito na vida do líder. E ele nunca olha para o tamanho da trave que está dentro do olho dele. Deixa eu te dizer algo. O problema na tua vida não é o teu pastor. O problema na tua vida não é o teu líder. O problema na tua vida não se chama pessoas. O problema na tua vida são as traves que estão dentro dos teus olhos, que você não consegue tirar elas e você somente visualiza o argueiro que está no olho das pessoas. Só que Jesus está nos ensinando aqui, essa palavra é para mim também. Essa palavra é para nós, é a palavra de Deus. Jesus está nos ensinando, antes que eu comece a olhar e a observar o argueiro que está no olho do meu irmão, do meu próximo, eu tenho que olhar para a trave que está dentro do meu olho. Por que isso? Porque é eu que tenho que me examinar, é eu que tenho que me corrigir, é eu que tenho que me policiar. Sabe o que Paulo disse escrevendo o capítulo 11 da sua primeira carta aos irmãos de Coríntios? Paulo falou assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então quem tem que fazer um exame de consciência na sua vida é você. Não é o seu líder, não é o seu chefe. Não, é você que tem que se examinar. Como é que você está se comportando no reino de Deus? Como que está a sua postura diante do seu líder? Você obedece às diretrizes? Você está debaixo de uma autoridade espiritual? Você é submisso ao seu pastor? Ou você é daquelas pessoas, não, pastor, eu faço o que eu quero, homem não manda em mim. Deixa eu te dizer algo nessa live. Se você não consegue obedecer um líder que você vê, você tem certeza que você vai conseguir obedecer aos mandamentos de Deus, ao Deus Todo-Poderoso que você nunca viu? Como que você pode ser obediente a Deus que você nunca viu? Sendo que o homem é mais fácil, você vê o homem e você não consegue obedecer o homem.
e você fala para mim que obedece a Deus, a Bíblia fala não consegue. Porque primeiro você precisa ser submisso à sua autoridade pastoral. Então tem pessoas que faltam no culto e não dá um pingo de satisfação para o seu pastor. É ele dizendo com essa atitude: ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero da minha vida. Só que cuidado com as traves que estão dentro dos seus olhos. Não é o seu pastor que vai tirar a trave dos seus olhos. É você que tem que tirar a trave que está dentro dos seus olhos primeiro. Por isso que você deve examinar a si mesmo. Vamos caminhar um pouquinho aqui, falando sobre o hábito de julgar. As palavras de conselho de Jesus Cristo para a nossa edificação e enriquecimento espiritual. Caminha comigo dentro do texto. No versículo 5, Jesus falou assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Ou seja, Jesus está nos ensinando: primeiro faça um exame de correção da sua vida. Primeiro toma posicionamento. Primeiro tenha postura. E depois tu vai cuidar do argueiro que está no olho do teu próximo. Aí Jesus Cristo falou assim: então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. E engraçado que Jesus chama aqui essa classe de pessoas de hipócrita. Hipócrita, meus queridos irmãos, é hipocrisia. E dentro da nossa alma não pode reinar hipocrisia. A hipocrisia, ela é um pouquinho de fermento que leveda toda a massa. Jesus Cristo disse isso. Jesus Cristo disse na sua palavra que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, as pessoas que se preocupam somente com o argueiro que está no olho do próximo e não cuida de tirar a trave dos seus olhos, olha aqui, Jesus chamou essas pessoas de hipócrita. O que é isso? É a prática da hipocrisia. Então entenda, se você quer ter uma vida espiritual de sucesso, se você quer ter uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, de crescimento com Deus, você não pode deixar a hipocrisia entrar dentro do seu coração. Esta noite, fecha a porta do teu coração para a hipocrisia, porque o teu coração não é depósito de hipocrisia. Seja crente, seja verdadeiro. Salmo 15, a Bíblia vai falar sobre o verdadeiro cidadão do céu. Todo mundo quer ser cidadão do céu, mas você precisa ter as credenciais de um verdadeiro cidadão do céu. Pastor, quais são as credenciais do verdadeiro cidadão do céu? Salmo 15. Aquele que anda em sinceridade, aquele que pratica justiça, aquele que fala a verdade segundo o seu coração. Este é o verdadeiro cidadão dos céus. Então Jesus está nos ensinando alguns conselhos sobre o perigo de julgarmos as pessoas de maneira precipitada. Temos que tomar esses cuidados, receber essas informações de Jesus, esses conselhos, para nós não cairmos nas armadilhas do adversário. E Jesus continua nos aconselhando, olha aqui, verso 6. Não deis aos cães as coisas santas. Olha só que interessante. Não deis aos cães as coisas santas. Dentro de você tem uma riqueza. Dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é pérola. Os cães aqui representam as pessoas que vivem de fachada. As pessoas que vivem de aparência. Os cães aqui representam os hipócritas. Os cães aqui representam pessoas negativas que estão ao seu redor. Então Jesus está falando, não pega essas pérolas preciosas e não dê aos cães. Você não pode dar joias, entregar pérolas na mão de pessoas ímpias, na mão de pessoas que zombam da palavra, na mão de pessoas hipócritas, na mão de pessoas que só vivem de fachada. Jesus está falando, cuidado com as pessoas que vivem de fachada, que estão ao teu lado. Às vezes são pessoas que sorriem com você,
que almoça, come com você, são pessoas que participam de brincadeiras com vocês, mas cuidado, são pessoas hipócritas, pessoas vazias de Deus. Então Deus está falando aqui conosco, não pega pérolas e não joga aos cães, porque eles não valorizam, eles não dão valor às pérolas que Deus te deu. Aí aqui fala, não joguem as vossas pérolas aos cães, né? E nem os vossos deleites aos porcos também. Por quê? Porque o porco ele não vai dar valor a uma pérola. Por quê? O negócio dele é sujeira, o negócio dele é imundícia. Então tem pessoas que não falam a mesma coisa que você fala, tem pessoas que não têm a mesma visão que você tem pessoas que não pensam igual você pensa, tem pessoas que não amam a palavra de Deus, tem pessoas que não querem Deus, tem pessoas que não têm força para se achegar diante de Deus, tem pessoas que não tem jeito, é só Jesus para mudar a vida dela. Então Jesus está falando aqui, não pega as pérolas e não jogue aos imundos. São conselhos de Jesus acerca da prática de julgarmos. Conselhos de Jesus para nós sermos bem-sucedidos. Agora o verso 7, aqui tem um consolo para a nossa vida. Aqui tem um consolo para a nossa alma. Versículo 7, olha só. Pedi e dar-se-vos-á. Jesus está falando aqui, se você pedir, eu vou te dar. Por quê? Porque Deus, ele é um Pai generoso. Deus, ele é um Pai bondoso. Então, se você pedir, a Bíblia fala, dar-se-vos-á. Por quê? Porque Deus está te ouvindo. Deus, ele está te escutando. Então, quando você pede a Deus, Deus te concede. A Bíblia fala, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei de todo o meu coração, que eu possa morar na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e para aprender dentro do seu templo. E a Bíblia fala, pedi e não recebeis, porque não sabeis pedir. Então, às vezes, você pede e não recebe porque você não sabe pedir. Mas quando você pede com sabedoria, então Deus, ele te concede o desejo do seu coração, como diz o Salmo de número 37. Então, Jesus está nos ensinando, ó, pedi e dar-se-vos-á. Só que não para por aí, ele continua falando, buscai e encontrareis. Porque pedir é uma coisa, se você pedir e você cruzar os braços, não vai acontecer nada. Mas se você pedir e você buscar, aí Jesus está dizendo, então encontrareis. É igual a questão da graça, a porta da graça, ela está aberta. Jesus deixou o livre-arbítrio para todos. Jesus não obriga ninguém a nada. No livro de Zacarias, a Bíblia fala que não é nem por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Por quê? É o Espírito de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a Bíblia fala, buscai e encontrareis. É só bater, é só buscar que você vai encontrar. A Bíblia fala, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me acharão. A Bíblia fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto o Senhor está perto. A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia fala, buscai ao Senhor e vivei. Então Jesus está ensinando, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. O que essa palavra quer dizer? Batei e abre-se-vos-á. Jesus está nos ensinando a questão da insistência, a questão da perseverança. Para você encontrar o que você está pedindo, buscando, você precisa ter perseverança. Você precisa insistir. A Bíblia fala que Jesus foi orar 3 vezes no Gólgota.
no jardim da oração, e ele voltou as 3 vezes e encontrou seus discípulos dormindo, mas ele não desistiu, ele foi insistente. Só alcança quem é insistente, só chega quem é insistente, só conquista no reino espiritual quem é perseverante. O próprio Jesus Cristo falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a perseverança, ela precisa ser constantemente para você encontrar o que você está buscando. Vamos para o 9. Jesus Cristo falou: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Então Jesus está nos ensinando qual é o homem, qual é o pai de família, que se o seu filho pedir um pedaço de pão, ele vai dar uma pedra. Ou se pedir um pedaço de peixe, ele vai dar uma serpente. Aí Jesus nos ensina: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus. Aqui Jesus está nos ensinando, olha só que segredo lindo, o tamanho da generosidade desse Deus. Se o Pai da terra, o filho pede um pão, ele dá um pão, porque ele é generoso, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus. O Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, ele preparou coisas lindas para você. Mas você precisa tomar posse. Você precisa acreditar na palavra. Você precisa receber essa palavra da parte de Deus. Você precisa tomar posse da vida eterna. Porque o que Deus preparou para você, seus olhos nunca viram, seus ouvidos nunca ouviram, não subiu ao teu coração, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Mas para herdar a vida eterna, é preciso renunciar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e seguir Jesus Cristo, vencendo os gigantes de Área, renunciando tudo e todos e buscando o reino celestial de maneira insistente, de maneira constante, para que você possa alcançar o prêmio, a recompensa naquele grandioso dia, porque a Bíblia fala que Deus recompensará cada um segundo as suas boas obras. Então o Pai sempre tem coisa boa para dispensar sobre a vida do seu filho. Para nós concluir a nossa palavra de reflexão, no verso 12 aqui diz assim: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo vós também, porque esta é a lei e os profetas. Jesus está nos ensinando aqui, nesses conselhos pastorais, que eu preciso fazer para os homens tudo aquilo que eu quero que eles fazem por mim. Já viu aquela frase, venha a nós e o vosso reino nada? Tem pessoas que é assim, ele gosta de ganhar bons presentes, mas quando é a vez dele abençoar alguém, é com presentes de segunda categoria. Tem pessoas que gostam de receber boas coisas, ser amado, ser bem cuidado, ser bem tratado, mas ser bem servido. Tem pessoas que... Quem que não gosta disso? Todo mundo gosta. Só que Jesus está nos ensinando. Se você quer que alguém te trata bem, que alguém te sirva bem, que alguém cuide de você bem, que alguém se importa com você, Jesus está nos ensinando aqui, fazei-lhe isto primeiro. Eu sempre falo em nossa igreja que a gente serve ao Senhor, que o problema nunca vai estar nas pessoas. Sabe onde é que está o problema? É em nós. Porque como que você quer ser amado se você não ama? Como que você quer respeito se você não respeita? Como que você quer submissão
se você não se submete também? Como que você só quer, vem a nós, só quer receber? Então Jesus está falando, para eu ter vida de sucesso espiritual, eu preciso fazer para os homens aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. E é tão notória essa palavra, essa fala de Jesus aqui dentro desse conselho de Mateus capítulo 7, que vai falar sobre o hábito de julgar. É tão notória essa fala de Jesus que um capítulo antes vai falar sobre o Pai Nosso, não saindo do texto, apenas como exemplo para você entender. Na oração do Pai Nosso, no finalzinho da oração, Jesus Cristo falou assim: se vós perdoardes aos homens, então também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Olha que riqueza, olha que condição Jesus está dizendo na oração do Pai Nosso. Se eu não perdoar o meu irmão, eu não vou ter o perdão do Pai. Posso pregar bem, posso dar um dízimo alto na igreja, posso ter nome, posso ser famoso, posso ter os 9 dons do Espírito Santo, posso falar grego, hebraico, aramaico, enfim. Se eu não perdoar o meu irmão, Deus não me perdoará. Olha o tamanho do grau que é fazer para o próximo aquilo que a gente gostaria que fizéssemos para nós. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos ficar com essa palavra. Eu sei que não foi aquela palavra de avivamento, a Bíblia fala no capítulo tal, versículo tal, eu sei disso daí. Mas foi uma palavra de orientação pastoral, uma palavra de aconselhamento pastoral, que Jesus está nos aconselhando nessa noite. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que vós julgais, vós sereis julgados. Antes de olharmos para o argueiro que está no olho do meu próximo, que eu possa examinar e olhar para a trave que está dentro dos meus olhos. Então que possamos pegar esse conjunto de conselhos de Jesus Cristo, aqui de Mateus 7, e que possamos colocar na prática também. Porque o mais importante de você ouvir a palavra, de você ler a palavra, sabe o que é mais importante do que ouvir a palavra e do que ler a palavra? Praticar a palavra. Se você e eu, se nós não praticarmos essa palavra, você pode ter 1 milhão de Bíblia na sua casa. Você pode ler quantas vezes você quiser. E eu também. Então nós temos que ler, examinar e praticar as Escrituras Sagradas. Então são alguns conselhos para vencermos o hábito de julgar as pessoas. Espero que você tenha gostado dessa palavra, espero que você tenha gostado dessa reflexão bíblica e que o eterno Deus possa falar